está chegando aí, bem-vindo, 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 bem-vinde, coloridos, colorides, todos nós. Gente, vamos então começar oficialmente a nossa live maravilhosa. Boa noite, quem eu não dei boa noite ainda. Você que está assistindo essa gravação, que está assistindo depois, mas gravado também, seja bem-vindo a esse bate-papo gostoso. Aqui o perfil da Mira Perlim Pim Pim é a nossa casa, onde a gente pode conversar. A gente vai conversar sobre infância, sobre educação, literatura e tudo mais. Bom, quero explicar também por que eu quero trazer esse tema aqui para a live de hoje. Esse ano, de 2021, eu voltei a trabalhar com educação infantil e tem sido muito bacana para mim, porque mesmo à distância eu consigo perceber muitas coisas muito ricas. A educação infantil é muito rica. Para quem não conhece muito minha história, quando eu comecei a trabalhar com educação há 11 anos atrás, eu comecei com educação infantil. Depois eu fui para uma escola particular também, educação infantil. E depois o meu primeiro concurso foi para educação infantil. Então, eu tenho uma experiência maior com educação infantil mesmo. E já tive a oportunidade de trabalhar em todas as faixas etárias. Então, eu já trabalhei com os bebês do berçário, já trabalhei com as crianças do maternalzinho ali entre 2 e 3 anos, com as crianças de Jardim 1 ou Maternal 3 ou Pré-1, que depende da região brasileira, depende, né, até da escola, como que chama. E hoje eu já tive a oportunidade e hoje estou trabalhando com o pré, né, que é essa fase pré-escolar. Então eu trabalhei muitos anos com educação infantil e consegui, há uns 3 anos atrás, passar num concurso, 3 anos atrás, passar num concurso para o ensino fundamental, e desde então eu estava trabalhando com o fundamental, até que esse ano eu tive a maravilhosa oportunidade de ser convidada a trabalhar com o pré, a educação infantil dentro da escola. Foi um presente, porque educação infantil para mim é o meu berço, é onde eu nasci, é onde eu me criei, então eu sou mesmo assim, bem pezinho na creche, porque eu gosto de educação infantil e tem sido um presente poder trabalhar com essa faixa etária novamente. Para mim é muito bom. Até no ensino fundamental eu até prefiro trabalhar com crianças menores ali. Primeiro, segundo, até no máximo terceiro ano. Tenho experiência também em ter trabalhado com quarto e quinto ano, mas gosto é gosto e eu gosto de crianças menores, gosto de criança pequena mesmo. Educação infantil é um lugar que eu me identifico muito. Aí, daqui a pouco ela vai chegar, eu vou chamá-la, mas vocês vão conhecer a Lige. A Lige também é professora da educação infantil, então ela também traz essa carga. E o que nós duas temos em comum, e que não só nós duas, mas a maioria dos professores de educação infantil possuem, é que a gente entende a contação de história como um elemento muito maior, com uma magnitude muito maior. Não é que no ensino fundamental isso não aconteça, pelo contrário, contação de história é para o bebê até o criança adulto. A contação de história é para todos, mas dentro da educação infantil, a contação de história tem um sentido e um significado muito, mas muito grande, porque é ali que a gente está desenvolvendo aquele ser humaninho, né? É ali que a gente está desenvolvendo as capacidades, né? A gente está desenvolvendo a coordenação, as capacidades intelectuais, capacidades emotivas, capacidades sociais. É na educação infantil. A educação infantil é esse berço, né? Onde a criança começa a desenvolver as coisas. Então, a contação de história, ela tá ali, assim, intimamente ligada com a educação infantil. Então, por estar trabalhando com educação infantil esse ano, me veio a ideia de trazer para uma live para que a gente pudesse conversar sobre essa importância, sobre o porquê que a gente fala tanto em contação de história, principalmente na educação infantil. Como eu disse, contação de história é para todos, não só para criança, para todos de 0 a 100, 200, 300 anos. Contação de história é para todos. Mas quando a gente fala em contação de história para a educação infantil, a gente tem que entender que esse significado é não maior, mas ele tem uma magnitude mais presente, porque é ali que a gente está desenvolvendo o ser crítico, é ali que a gente está desenvolvendo essa pessoinha que vai atuar na nossa
sociedade mais para frente, que já atua. Eu acho até um pouco equivocado a gente ficar nessa de, ai, as crianças são a esperança do mundo. Claro que elas são a esperança, mas elas também são o presente. A gente tem que pensar na criança por ela, não como um adulto que ainda vai virar um adulto. Ela já é uma criança, ela já precisa ser respeitada e compreendida desde já. Então eu vou chamar a Lige. Lige, tá por aí, né? Tá por aí, né, Lige? Que daí eu chamo a pessoa, não tá, fica difícil, né? Tá por aí, né? Ela tava até agora há pouco. Vou chamar, ela vai falar um pouco dela e a gente vai começar aqui o nosso bate-papo gostoso. Lembrando que a live, né, tá a minha cara aqui e tá a cara, vai estar daqui a pouco, né, a cara da Lige, mas a live é nossa, é uma grande mesa redonda, então mandem comentários, falem também o que vocês acham, falem os pensamentos de vocês, tá bom? Participem porque é uma mesa redonda, não é um talk show, é uma mesa redonda onde todos nós participamos. Certo? Ai, que bom. Então a Lige tá aí, eu vou chamá-la. Chega mais, chega mais. Tô chamando. Oi! Oi! Deu certo, Olá, tô te vendo. deixa eu aumentar aqui. Olá, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Você tá me ouvindo? Legal. Tá tá um Tá pouco dando um delay? paralisando. E aí, Tá um Lígia, boa pouco noite! paralisando. Boa Atrapalhando noite, assim? Miriam. Travando? Tudo bem com você? Tudo bem! E você, tudo certo? Tudo certo, né? A pessoa aqui um pouquinho nervosinha, mas é o meu Ah, jeito, mas a gente desenrola no final. mas é sempre assim, né? A gente sempre vem com um pouquinho assim de... Isso na vida, né, Lígia? Pode ver, não é só isso na vida. A gente sempre, quando começa, Pra a gente fica meio assim, meio como vai ser, e depois a gente vai melhorando e vai se acostumando com esse espaço. Eu gosto muito desse espaço assim de internet, de live, porque é um espaço muito onde as pessoas podem participar também, né? As pessoas podem acompanho estar você, você diz. é, as pessoas podem estar acompanhando, podem estar junto com a gente. Isso é muito legal. Entrou bastante gente agora. Eu não vou conseguir dizer boa noite para cada um, mas boa noite todo mundo que entrou aí. Eu tô mandando tô acenando assim. Lige, eu já falei um pouquinho da Boa minha noite para vocês trajetória. que entraram. Isso, boa noite. E eu falei um pouquinho da minha trajetória, mas queria também que o pessoal que não conhece você, ou que mesmo que conhece, mas que você falasse um pouquinho da tua trajetória. O que que te trouxe numa live a vir falar de educação infantil e história? Tá um pouquinho travando. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Bom, me chamo Ligiane, sou pedagoga, né? Atualmente atuo na educação infantil e também no fundamental, né? Mas a queridinha é educação infantil. Sou apaixonada pela educação infantil. Amo as artes, amo a música, amo a contação de história. E já estou há 6 anos atuando, né? Mas passei o maior tempo da minha trajetória, né, na educação com a educação infantil. Então, acho que tenho mais experiência com a educação infantil e também eu gosto. É o segmento que eu mais gosto, sem dúvidas nenhuma. Prefiro, né? Ai, aqui. Assim como você, Gostei. muito parecida Ai, Lígia, não... comigo. Ai, gente, Temos, não sempre temos um educação trabalho muito infantil. parecido, assim, Temos, essa coisa do nada, temos. assim, a gente se encontrou, coisa de almas. E, assim, temos um É uma trabalho coisa de muito alma. parecido, Aham. amamos as mesmas coisas. E é muito bom. Eu já quero agradecer o espaço, certo? Que foi me dado, agradecer essa oportunidade de ter feito esse convite. Muito obrigada, estou muito feliz, tá certo? Imagina, Lígia, eu tô para convidar você, ó.
É que eu tenho uma agenda toda de calendário. Quem vê pensa que eu sou super organizada, né? Quem dera. Ah, eu sei que Mas não tava. você é super. Aham. Aí não tava dando, mas assim que deu, eu quis marcar essa live com você para que a gente pudesse conversar não só, né, sobre o nosso match perfeito, mas também a gente possa enriquecer um pouquinho o pessoal que está em casa com um pouquinho de Chico do nosso conhecimento, que a gente sabe que não é tudo. Nossa, imagina! Só sei que nada sei, Quanto mais a mas gente acho que a gente aprende, a gente vê que não sabe de que não nada, sabe nada. sabe? Bem É. isso. Mas que a gente possa, talvez numa frase, talvez né, num jeito de Pensamento de falar, algum num teórico. pensamento, a gente consiga com que as pessoas de casa também reflitam um pouquinho sobre essa fase da educação, que é tão importante e às vezes é tão desvalorizada, porque ao mesmo tempo, eu não sei, Lígia, assim, na tua cidade. Aliás, fala de onde você é para o pessoal saber também que a gente é irmã de alma, mas está cada alma Gente, num lugar. eu sou da Paraíba! Mulher macia! Eu sou da Paraíba, minha gente. Isso, a Lígia é de Paraíba, eu sou de Curitiba, no Paraná, no sul. Tenho Então a gente família tá. em Curitiba, viu? Tenho família em Curitiba. Ah, então tá mais fácil para você vir me conhecer do que eu para ir te conhecer, né? É verdade. Quem sabe Eu vou um dia. cobrar, hein? Se eu for por aí, Eu vou eu vou cobrar, bater aí eu na vou sua casa, cobrar. viu, senhor? Então, aí a gente, apesar de estar de dois lados do Brasil, a gente, as duas, gostam muito de educação infantil. E eu, pelo menos, Lígia, aqui na minha cidade, eu percebo muito que às vezes a educação infantil é vista como um depósito de crianças. Sabe assim? As famílias precisam ir trabalhar, precisam. Às vezes nem precisa trabalhar, vai fazer outra atividade, mas deixam as crianças na creche, aqui a gente chama de CMEI, Centro Municipal de Educação Infantil. Deixa no CMEI, deixa e só deixa e não tem nenhum tipo de interesse em auxiliar, em estar junto. Não olha para a educação infantil com esse zelo de que também faz Verdade. parte da educação básica, de que também faz parte do desenvolvimento. Como que é aí na tua cidade, Lige? Você sente também que as pessoas às vezes têm, principalmente os menores, nossa, porque assim, lá no pré, aí você começa a perceber até uma preocupação. Mas quanto menor a criança, mais dói, porque você percebe assim que realmente as famílias não estão muito aí para desenvolvimento, para, sabe? Eu percebo Não estão muito isso. aí. Assim, o interesse é deixar a criança na escola. O dia todo. É isso. Isso mesmo, Eu isso percebo mesmo. isso. Deixa lá, em período E assim, integral e tá tudo certo. eles não veem a importância da educação infantil, né? E assim, o que eu vejo é que a gente sabe desse processo histórico da educação infantil. A gente sabe que antes, né, era vista apenas como um depósito. Né? A creche era vista apenas como um depósito de criança e só estava ali para cuidar da criança, certo? Só cuidar. Então não se dava nenhum crédito na questão educacional. Uhum. Aí a gente sabe que com as evoluções, o processo evolutivo da sociedade, as coisas foram mudando. Os estudiosos começaram a ter um olhar para a infância, um olhar para a criança. A criança passou a ser reconhecida como um sujeito de direito, né? Só que ainda estacionamos. Ainda não se dão crédito a essa educação infantil, não se valoriza essa educação infantil. Né? E a gente sabe Isso que mesmo. é a etapa mais importante. O que é educação infantil na realidade? Primeira etapa da educação básica. Complementa, né, a ação da família, da sociedade, né? Constituindo o que nessas crianças? Do seu desenvolvimento no aspecto físico, emocional, psicológico, né? E assim, é através da educação infantil que a criança ela vai desenvolver o seu vocabulário, ela vai, o que eu posso dizer mais? Se Sim, é socializar. porque Mas é uma ainda fase onde tudo está sendo desenvolvido. Está sendo tudo desenvolvido. Aquele serzinho, aquela pessoazinha, ainda está em desenvolvimento em todos os aspectos da vida. Então a educação infantil ela está construindo o sujeito.
É ali que vai dizer se você vai ser um sujeito que vai conseguir se socializar com facilidade, se vai ser um sujeito leitor, que a gente vai falar melhor sobre isso depois, que vai ser um sujeito crítico perante a sociedade. E é muito, a tua fala carrega uma coisa que é muito problemática, principalmente no Brasil, porque pelo menos assim, eu não sei, dizem que em tal país para dar aula de educação infantil tem que ser mestrado, dizem em tal, mas eu nunca trabalhei nesses outros países para conhecer a realidade deles. O que eu conheço é a minha realidade aqui. E o que a gente percebe, não só aqui no Sul, Curitiba, Paraná, mas conversando com os professores de vários lugares do Brasil, é essa mesma visão de escola depósito. Eu pensava que aí as coisas eram melhores. Não, é assim também, Ligi. É assim também. Porque a impressão que dá é que realmente é só a preocupação de colocar a criança lá o dia inteiro e é isso. Fique a criança aí o dia inteiro. Quantas vezes eu não conversava com as famílias e a família, explicando a rotina, quase não via a criança. Uma realidade muito triste que eu via quando eu trabalhava em CMEI, principalmente com o berçário, era a fraldinha. Você trocar a fraldinha no final da tarde e no outro dia de manhã vinha a mesma fraldinha. Nem a fralda os pais trocavam, porque de certo a criança chegava... Atuei 3 anos de maternal. Vinha dormindo no outro dia, desfraude, então não vamos nem tocar nesse assunto, porque desfraude é problemático, assim, porque é um momento que precisa crucialmente da família, assim, né? Crucialmente. Desfraude é uma coisa assim, e se não tem ajuda, não adianta a escola querer fazer milagre que não consegue. Mas então eu observava muito isso quando eu trabalhava em CMEI, essa realidade, assim, das crianças realmente não terem essa oportunidade, porque quando uma família não se preocupa com essa faixa etária, quando uma família não está junto, e quando eu falo família, eu não estou dizendo só pai, mãe, eu estou dizendo, eu também estou falando com aquele tio que mesmo que só vê uma vez por semana, pode auxiliar nesse processo. Também estou falando, então, quando a gente fala família, a gente fala sociedade no geral. Porque daí as pessoas fazem assim, né? Ah, eu não tenho filho na educação infantil, então essa conversa não é comigo. Não, essa conversa é contigo também. Porque a gente está falando em questão social. A sociedade precisa de uma nova visão em relação à educação infantil. Claro que as famílias que têm criança na creche primeiro, com certeza. Mas a sociedade precisa de uma visão diferente. Não só da educação infantil, mas do profissional da educação infantil. Porque ele não é cuidador. Ele é professor, assim como o professor do ensino fundamental, o professor do ensino médio. Então a gente percebia... Eu acho que é aí que recai a desvalorização da gente, né? Isso! Nossa, eu ia falar... eu ia falar exatamente essa palavra, Elige. Aí a gente percebe a desvalorização do próprio professor. Não, a tia da educação infantil faz o quê? Ela só brinca. Daqui a pouco a gente vai falar sobre esse brincar aí. Daqui a pouco a gente vai falar. Mas vamos falar aí o que é essa educação infantil. O que é essa educação infantil? Primeira etapa da educação básica. O que essa educação infantil tem que promover para essa criança? O que ela tem que promover? Essa criança ela tem que levantar hipóteses. Essa criança tem que ter experiência com a natureza. Eu acho maravilhoso isso. Experiência com a natureza. Ela tem que ter conhecimento de mundo. Então, a gente tem que promover nessa educação infantil que a criança tenha conhecimento de mundo, levante hipótese, né? Interaja, né? E a educação infantil é nada mais, nada menos que um momento de descobertas e interações. E falar de interações e descoberta remete a falar no quê, Miriam? Brincar. E o que esse brincar é importante? Vamos falar desse brincar agora. Esse tal desse brincar, para criança. Porque as pessoas, o leigo, né? As pessoas de fora pensam, mas põe brincar aí e é só isso, porque é só brincar. Esse tal desse brincar. Mas vamos falar desses benefícios de brincar. O que a criança ganha com brincar? Ela conhece a si, conhece o outro,
né? Ela descobre os seus limites, os limites dos outros. Ela explora suas potencialidades. Ela interage com o meio. Eu chego até a me arrepiar quando eu falo isso, sabe? É porque Interage com esse meio. é tão profundo, né? O brincar, ele é de uma profundidade tão assim, não E só na descoberta, mas na vivência, na experimentação. Isso é tão profundo que realmente, Ligia, é de arrepiar mesmo, porque é de uma quando profundidade, de ela uma brinca, grandeza. isso. E quanto mais ela brinca, mais ela aprende, gente. É preciso conscientizar as pessoas sobre isso. E Vygotsky já dizia, quando a criança brinca, ela tá o quê? Ela tá tentando compreender o mundo, certo? Então, eu chamo aqui a atenção para que as pessoas elas comecem a entender essa importância dessa educação infantil e compreenda os benefícios do brincar, certo? Que as pessoas, eu vejo assim, pais, eles não dão crédito, sabe? Ah, brincar, eles acham que isso é Uhum. superficial. E o que que eles querem? Caderninho e treino, e treino, e treino, e não é bem assim, né? E falar de brincar remete a gente falar o quê, Miriam? De BNCC. Vamos trazer um pouquinho de BNCC? O que é que É está lá porque não escrito tem, lá na né? BNCC? Não tem Os como a 7 gente falar de direitos educação da infantil. criança de aprendizagem, sem não falar da Não BNCC. tem. É, Então, não tem pais que como. estão aí ouvindo, pais que estão aí ouvindo, tá lá no documento, né? Um dos documentos que rege a educação infantil, 7 direitos principais, né? Os 7 direitos de aprendizagem da criança. Deixa eu recapitular eles aqui, ó. Primeiro, Fala pra conviver. O gente. segundo é o brincar. O Já segundo é tá o na brincar. cara. Já tá na cara, assim, ó. Já Exatamente. lançou Primeiro, essa, já conviver, lançou a braba. brincar, explorar, participar, expressar-se e conhecer-se. Então, a educação infantil deve promover atividades para a criança relacionar, conhecer, brincar. E é preciso que os pais entendam. Acho que é preciso, assim, a gente educar também esses pais. Porque às vezes a gente tá na escola e, assim, eu já trabalhei em escolas, por exemplo, que, tipo, é o gosto do pai, sabe? E, Uhum. assim, é horrível, sabe? Eu já atuei numa escola, por exemplo, que eu não aguentei trabalhar. Eu saí, porque eu não conseguia ser eu não conseguia trabalhar da forma como eu acreditava, né? Uhum. É complicado. Cada escola, né? Tem isso também, a realidade de cada escola. Lid, deixa eu ler uns comentários, que eu tô achando que tem uns comentários tão bacanas aqui para incrementar a nossa Leia fala. aí, tem muita gente falando. Eu adoro, Sim, porque vamos dar espaço para o live, pessoal também. nossa, é maravilhoso. Brincar A Denise muito, falou, exercícios lúdicos. aí ó, sou da educação infantil, essa semana não tivemos retorno. A Cláudia falou que lá também eles têm essas dificuldades. De um lado, as famílias precisam trabalhar, porém, por outro, a criança tem pouco contato com a família e o processo dessa primeira infância é primordial, com certeza, Cláudia, sem sombra de dúvida nenhuma. Denise está falando, né? Falando de músicas, exercícios lúdicos, brincar, igual você falou, Liz, desenvolvendo brincar, expressar, participar. E é puramente isso. Se a gente pegar as 7 competências que a Liz falou, o brincar, se não contempla todas, contempla 90%. Porque o brincar na primeira infância e na educação infantil é de extrema importância, porque é ali que o sujeito está refletindo como ele entende o mundo. Então, o brincar não é só para a criança, não é importante só para a criança. O brincar também é importante para o adulto, porque é no brincar que o adulto consegue perceber as principais necessidades da criança. Por exemplo, Lige, quantas vezes numa brincadeira de roda eu percebi que X aluninho meu, X criança minha, não tinha uma dificuldade um pouco a mais na coordenação. De repente, esse tipo de dificuldade pode ser algo um pouco até maior, pode ser uma questão de desenvolvimento. Então, o brincar também sinaliza muito para o adulto o meio que essa criança está vivendo. Como que ela brinca? Do que ela brinca? Sobre o que ela fala? Eu dou aula em uma ONG há alguns anos já. É de teatro, mas tá aí, né? Tá por aí. E os menores, a gente percebe algumas brincadeiras.
por exemplo, brincadeira, a gente pede para pegar um objeto e fingir que é alguma coisa. O primeiro objeto que aquela criança consegue fazer, consegue inventar, é uma arma, por exemplo, sabe? É alguma coisa assim. Então a gente percebe no brincar que a realidade da criança está ali dentro, o pensamento da criança está ali dentro. Então a gente precisava olhar mais para o brincar, principalmente por isso, porque é importante para a criança, para desenvolver essas competências, para desenvolver todo esse contexto de desenvolvimento, mas o brincar também é importante para o adulto, porque a criança se comunica muito através do brincar. Ela fala muito para a gente da vida dela, do meio dela. E se a gente, educador, consegue pegar e pescar algumas coisas nessa brincadeira, imagina a família, os pais, as pessoas que ficam com essa criança mais tempo, se não conseguem pegar mais ainda. Porque tem isso também, né, Lige? Que também é bom para brincar. A criança, ela... Igual a gente falou no começo da live. Ai, tô meio nervosa, tô meio nervosa. Ai, no começo a gente sempre fica um pouco nervoso. E até nisso o brincar, ele vem a favor da criança e desse desenvolvimento. Porque é nessa brincadeira que a criança vai conseguir se soltar e desenvolver outros contextos. Tem muita gente, muito adulto, que tem, por exemplo, vergonha de falar em público, né? E, às vezes, essa é uma trava que faltou um pouquinho lá na infância, deixar brincar mais livremente. Porque a gente está falando brincar, 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 aí parece que, é brincar? Tá bom. Então, senta aí, você vai brincar disso. Né? Comprei o brinquedo da Mattel, assim, aquele caríssimo, aquele brinquedo maravilhoso, todo colorido. Ai, é importante brincar, então vamos dar esse brinquedo pro meu filho, porque é assim que... E não é bem assim que funciona a paçoca, né? A infância, ela tem uma outra visão. Infelizmente, a gente ficou adulto, aí a gente acha que quanto mais colorido, mais bonita, a coisa é melhor. Mas não é assim que funciona. O brincar na educação infantil e a infância tem outro parâmetro e outra visão dessas mesmas coisas. Às vezes, uma caixa de papelão vai ser muito mais rica do que aquele brinquedo lindo que você pagou R$ 200 na loja de brinquedos. E é assim que Daqui a pouco a funciona, gente vai falar de ludicidade e vai entrar isso. né? Mas é isso mesmo. Porque daí a gente fica preso, né? O brincar. Então, mas não é assim. É o brincar com atenção, é o brincar com aquele olhar investigador para a criança, com aquele olhar de afeto. Eu acho que uma das palavras, Lige, não só da educação infantil, mas da educação num geral, e que também, né, pega a educação infantil, para mim, uma das palavras assim, que mais simbolizam a educação num geral é a empatia. O professor tinha que ser aquela pessoa mais empática do mundo. Se existisse um medidor de empatia, o professor tinha que ser aquele que o medidor apita, chega a explodir de tanto que o professor é empático. Porque é isso, a educação, ela é empatia. E falar de empatia também, me veio aqui a questão da afetividade, né, nessa educação infantil. Tão Ai, importante gente. que o Ai, meu professor Deus. seja afetivo. A É. forma como você recebe seu aluno vai dizer como vai ser o resto do ano. Então você tem que ser afetivo, né? Ai, a afetividade Mais é para afetivo mim. possível. Ai, eu... Não tem como não ser Ai, afetivo, gente, né? eu adoro afetividade. E tem tudo a ver, né? Empatia e afetividade estão caminhando juntas ali, né? Quem não tem empatia não consegue sentir. E para você ter afetividade, você também precisa ser empático. Porque a afetividade não é só dizer sim, não é só. A afetividade também está nesse lugar de olhar para o outro e com atenção, né? Ver o outro. Não só olhar o outro, ver o outro. E isso na educação infantil é muito importante no brincar também, porque Com não é o certeza, eles brincar são pelo brincar. menores, né? Sim, eles É precisam de verdade, a gente também atenção. pontuar, a gente pontuar assim que, tipo, eu também não vou, eu vou deixar a criança brincar. Vou, sim, porque é direito, tá lá.
A criança tem o direito de brincar. Mas também a gente precisa enfatizar que realizamos brincadeiras sim nas salas, mas as brincadeiras têm viés pedagógico, né? Tem uma intencionalidade. Queremos desenvolver habilidades e competências nos alunos, né? Utilizamos o brincar, que é a parte mais importante que eu acho, né? Não, para mim Das também, com atividades realizadas na certeza. educação infantil. Com certeza. E esse negócio de, ai, parou, foi pro Fundamental 1, não brinca mais. Para mim isso aí tá tudo errado, tinha que brincar sempre, tinha que ser adulto e tá brincando ainda. A gente seria mais adulto, nós seríamos adultos mais felizes se a gente pudesse brincar. Porque a gente vive num mundo que a gente não brinca, e daí a gente fica assim, ó, tudo amargurado, tudo de mal com a vida. Se a gente tivesse a oportunidade de um pouquinho por dia brincar, morar num outro mundo, pensar em outras coisas, a gente seria adultos mais felizes, com certeza. Ó, o Francisco Com disse aqui, ó. certeza. Nós, do Fundamental 2, usamos algumas brincadeiras para interação e compartilhamento de vivência em sala de aula. Na minha disciplina, isso é muito essencial. Parabéns pela abordagem, Lígia. Também acho, concordo com o Francisco. Parabéns, Lígia. Parabéns pela abordagem. E é isso aí. Vamos aos pouquinhos, né, Lígia? Hoje eu e você, mais as 8 pessoas nessa live. Daí amanhã mais 20, depois 30. Daqui a pouco é o Brasil inteiro valorizando Oh, a coisa educação boa. infantil Sim, sim. com o mérito que ela merece, com o prêmio que ela merece, com a atenção que ela merece, porque a educação infantil merece atenção, a criança pequena merece atenção. Ah, tem uma outra coisa também que eu queria falar, nem tá no script, Lige, mas eu quero também, já que a gente está colocando a boca no trombone, eu quero falar também Bora. que tem a ver com o brincar. Mas o que a gente percebe também muito, e as pessoas, as famílias, não só as famílias, a gente fala Quer tanto ver das o que eu tô famílias, mas é da pensando? sociedade no geral. Mas é da sociedade no geral. A gente fala do brincar, o brincar, o brincar, certo. O brincar com atenção, com empatia, olhando para a necessidade dessa criança, olhando quem é essa criança. Mas aí a gente também tem o outro lado, que muitas vezes, por deixar essa criança muito livre e sem nenhum tipo de orientação, a gente pode acabar perdendo toda essa riqueza que tem no brincar, e esse brincar pode ir para um outro caminho. Vou dar um exemplo para você. Às vezes, rodando aqui o Instagram, porque eu mexo muito aqui, trabalho com isso e também gosto. Às vezes, rodando o Instagram, eu me deparo nos Reels, por exemplo, de umas crianças de 8 anos, super maquiadas, com roupas de adulto, com uma adultização que, para ela, aquilo é brincadeira. Claro que é. Para eles, tudo é brincadeira. Só que falta, talvez, uma orientação de uma pessoa adulta para orientar até que ponto aquilo pode ser interessante para o desenvolvimento dela e até que ponto aquilo está ultrapassando esses conhecimentos e virando uma autoexposição. Porque não é só a questão da adultização, mas é a questão de tudo. Essas telas, elas nos expõem demais, né? A gente não tem mais privacidade, né? Verdade. Expõe, tudo tá aqui, tudo tá na frente, né? O que a gente faz, onde a gente tá, como que tá tudo aqui. E daí expor a criança, expor a exposição é ótimo, mas colocar a criança nesse lugar de exposição, usando o brincar, mas de uma maneira que não é olhado com carinho e atenção, também não é válido para que esse desenvolvimento seja, de fato, atenda a todas essas competências que a Ligia trouxe um pouco antes. Então, nem de mais, nem de menos. Nem achar que brincar é bobeira, a ponto de faça aí, não tô nem aí, mas também estar observando essa criança e olhando essa criança, como ela está brincando, com o que ela está brincando, o que ela está comunicando. Porque, né, Lige, a gente adulto tem um problema, a gente fala, a gente conversa, né?
Mas as crianças ainda não têm essa maturidade de chegar e falar, mãe, eu tenho né? Não existe, elas nem entendem isso ainda. Então elas vão se comunicando de outras formas. E o brincar também é uma forma de comunicação do que elas estão sentindo. É importante que a gente olhe para o brincar com essa empatia, com essa atenção do que a minha criança está querendo comunicar. E cuidar com essa exposição. Brincar de Instagram é bacana? É legal? Até que ponto? Até que ponto uma criança estar num vídeo de um Reels maquiada e vestida com roupas de adulto, até que ponto isso vai ser interessante no processo de desenvolvimento dela, né? Verdade. Boa colocação. Vejo muito isso aqui no Instagram, né? É, E me para os preocupa professores, porque sempre a pode gente, concluir. voltando um pouquinho na história, Lige, a gente já falou de adultização infantil lá atrás era adultização infantil, né? Lá atrás. E daí a Verdade. gente avançou Parece tanto, que as igual você coisas disse. Aham, igual você falou estão agora há se pouco, né? A repetindo. gente avançou e estudou e falou, não, criança não é um adulto pequeno, criança é criança. Não é criança, é infância, é um outro contexto. Pá, pá. Aí parece que a gente tá, sabe? Às vezes eu fico assim, meu Deus, é muito, muito A doido. gente está regredindo em vez É, de. parece que a gente Né? tá retornando, não sei. Ó, a Outra coisa Jéssica que eu queria. mandou aqui. Peraí, Ah, Lige, que a Jéssica mandou sobre o que eu falei agora. A criança não tem maturidade pronto. nem escolha muitas vezes, pois seguem o script dado pelos pais ou assessoria. Isso aí. É exata. Nossa, ótima colocação, Jéssica. Às vezes as crianças não têm autonomia também para estar escolhendo e daí seguem o que os pais, né? O que a família, a assessoria, igual a Jéssica falou, acha que é o que convém, mas nem tudo convém, né? Nem tudo está colocado certo.